Houston, you've got to see this. O programa Destaque aqui da FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza, está recebendo aqui nos estudos do Dr. Manolito Eduardo Campos, com muito prazer, o Francisco Marcelo Avelino Júnior. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Fortaleza, mestre em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, é atualmente presidente da Associação dos Peritos Contadores do Estado do Ceará, professor da Faculdade 7 de Setembro, professor de especialização da Universidade de Fortaleza, professor de graduação da Faculdade Lourenço Filho, acadêmico de Direito também na Universidade de Fortaleza. Os seus principais áreas, como perito, na área de perito contador, revisional de cheque especial, de cartão de crédito, de financiamento de veículos, laudo pericial para empresa em processos de falência, laudo pericial de execuções fiscais, impostos municipais, estaduais e federais. Francisco, inicialmente eu queria colocar você aqui para as suas considerações iniciais, para perguntar, que esse programa aqui destaca, sempre a gente destaca, né, uma personalidade dentro da área do conhecimento, e como foi que você escolheu essa profissão e segue essa profissão? Por que contador? Por que ciências contábeis? Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite de participar desse programa. E assim, sempre eu tive incentivo familiar por ter uma pessoa da família que também executava trabalho de contabilidade, e eu resolvi enveredar nessa seara. Tive um apoio para fazer meu curso de graduação, fazer mestrado, e não quis parar só por aí. Eu vi que realmente eu tinha necessidade de contribuir com os conhecimentos que eu adquiri na faculdade, e os conhecimentos práticos. Eu sempre quis buscar disseminar também isso que eu consegui ao longo da atividade profissional. Então, diante disso, eu comecei a trabalhar com perícia. A partir de 2006, eu já tenho mais de 30 processos de laudos já concluídos, fora os que a gente já tem esse ano a trabalhar. E é uma área que requer um conhecimento perene, então a gente não pode parar. A legislação está mudando sempre, as normas internacionais estão sempre em alteração, e o perito contador, ele precisa estar totalmente dentro dessas mudanças, tem que estar acompanhando essas alterações para poder desempenhar o seu papel, que na realidade ele vai ser uma sombra do juiz, né, do magistrado, para poder fazer com que o processo corra de forma mais verdadeira. Esse é o papel da Ok, eu queria profissão. que você me falasse um pouquinho sobre a Associação dos Peritos Contadores do Estado do Ceará e por que a pessoa se associar. Então, a associação ela foi constituída em 1994 e eu assumi a associação agora em 2010. E, assim, a gente traça um paralelo. Todos os associados que estão na associação, eles têm um conhecimento técnico para exercerem a atividade de perito. Não necessariamente a pessoa que está associada, o contador associado, ele pode, qualquer pessoa, qualquer contador pode exercer a perícia, pode. Mas, para quem está associado, tem uma vantagem a mais, no sentido de que a associação ela tem algumas iniciativas de mandar para as varas estaduais e federais de todo o estado do Ceará um ofício com o currículo dos peritos, com as atividades que eles já desempenharam, para facilitar com que o magistrado também procure contratar os peritos que são associados, para ter uma facilidade maior de controlar quem realmente está fazendo perícia ou não, até porque nas comarcas dos interiores é um pouco mais complicado, porque a perícia ela é restrita aos contadores. E nos interiores existem, como também aqui na capital, alguns técnicos em contabilidade. A perícia ela é restrita para os contadores e não para os técnicos. Então, diante dessa necessidade, para quem está associado, a associação fica sempre ao lado, né, dos magistrados, para fazerem com que eles contratem, ou seja, nomeiem os peritos contadores que estejam associados na associação, para dar tanto uma garantia para eles de que o trabalho será bem feito, e se houver algum problema eles comunicam à associação para a gente entrar em contato com os peritos,
E é uma forma também de divulgar também o trabalho de quem está nessa área, porque é uma área também um pouco restrita, que requer realmente uma série de estudo. Eu queria só para contextualizar e ter um pouco de conhecimento mais também para transferir para o telespectador, o perito, quando é que, por exemplo, que a pessoa física ou jurídica, ou se é só a pessoa jurídica, necessita do perito? Em que ocasião ele necessita desse profissional? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, elas podem requerer judicialmente a contratação de um expert, que seria o perito contador. Então, imagine que você tenha um cartão de crédito que você não pagou e esse cartão, essa dívida foi se acumulando. E você quer requerer junto à justiça a análise pericial para verificar se a cobrança de juros, se o montante da dívida está realmente exorbitante em relação aos juros constitucionais. Diante dessa necessidade, a parte, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, vai requerer junto ao juízo competente para verificar se realmente aqueles juros cobrados realmente são extorsivos. Nesse momento o juiz nomeia um perito contador e esse perito ele é intimado, ele recebe uma correspondência, faz a sua proposta de honorários e a partir daí ele vai fazer o seu trabalho técnico, que a conclusão do trabalho é o laudo, e com base nesse laudo o juiz vai realmente promover encerrar a lide, né? Decidir realmente quem realmente está com a razão. Por exemplo, vou dar um exemplo, um exemplo fictício naturalmente, e mais um cidadão resolveu pedir um empréstimo bancário de 10 mil reais e começou a pagar. E quando ele terminou, quando ele pagou, por exemplo, 10 mil reais, o equivalente à parte da dívida, ele não pôde pagar a última prestação ou as duas últimas prestações e entrou em desgraça, né, que eu digo, né, perdeu o emprego e tal, e continuou ali, mas ficou aquela dívida ainda, aquele restante da dívida para pagar. E de repente ele recebe e aí se passa um tempo, por exemplo, passa 5 anos, vamos botar assim, só para a gente contextualizar. E de repente ele descobre, certo? E que ele não está devendo a 4 mil reais como ele devia e quando ele deixou de pagar aquelas vezes prestações. Agora ele já está devendo 80 mil. E ele, que é o cidadão que voltou a trabalhar e quer resolver o seu problema, mas ele não tem como pagar esses 80 mil. E esses 80 mil, quem está sendo cobrado é um banco internacional qualquer da vida, né? Então, como esse cidadão vai sair desse imbróglio, certo? E de que forma o perito pode ajudá-lo? Então, a situação é a seguinte: se é um contribuinte, uma pessoa física, que ele não tem, digamos assim, recurso financeiro para requerer junto à justiça, ele teria que ir atrás da Defensoria Pública. E o defensor público vai requerer... Mas ele já está na justiça, pronto, ele já recebeu... Não, ele está na justiça como acusado, né? Justamente. Como devedor, né? O banco já está cobrando 80 dele, já quer que ele pague aqueles 80 Pronto, mil. Aí quem vai defender ele? Se for um advogado contratado por ele, certo? Se ele tiver realmente recurso para pagar um advogado, ou se ele não tiver, ele contratar um defensor público, a situação é diferente. Porque ele tendo recurso para pagar um advogado, no primeiro momento o advogado vai solicitar ao juiz uma perícia. Na hora que o advogado solicita a perícia, o juiz vai nomear o perito. Então, o perito vai trabalhar em cima de quê? O perito vai pegar, vai calcular se o que ele pagou, porque quem pede 10 mil reais não vai pagar 10 mil, vai pagar 10 mil mais os juros corrigidos. Claro. Então, ele vai calcular e vai dizer, olha, a dívida do contribuinte é X, ele deve R$1.000, o banco está cobrando 80 mil. Em cima desse valor, quando o perito calcular quais foram as taxas de juros que foram contratadas, se realmente foram acima do que está no contrato, porque normalmente acontece isso, no contratar um valor, e quando se vai calcular o valor que está bem acima, a taxa efetiva. Então, na hora que o perito calcula esse valor e diz, olha, o contribuinte deve R$1.000, atualizando até hoje pela correção monetária, que normalmente a gente utiliza o INPC, digamos que deu R$5.000. Então, o contribuinte é obrigado a pagar aquele valor de R$5.000 com base no laudo que o perito executou, né? E vamos colocar outro caso que eu sempre vejo na televisão, porque eu desconfio logo quando a promessa é muito grande. O cara diz assim, venha comprar este carro, 0 quilômetro, você não dá nem um tostão de entrada e só paga a primeira em janeiro do ano que vem. Isso é muito comum a gente acontecer. Poxa, aí e as pessoas compram, por incrível que pareça, né? Mas se o carro é 25 mil, e se alguém fizer a conta hoje ainda, certo? Esse carro vai sair pelo menos por 40, mais ou menos assim, que eu já vi mais ou menos esses cálculos.
E se o cara atrasar, vai aumentar cada vez mais, né? Não seria, não tem um órgão, não tem, ninguém pode reclamar, ninguém pode esclarecer ao telespectador, ao consumidor, e que alguma coisa pode estar errada, não, antes que aconteça esse problema que vá para a justiça depois? Infelizmente, esse papel cabe realmente ao DECOM e os PROCONs, mas não existe realmente... O DECOM não age só quando você vai reclamar? Só quando vai reclamar, mas ele poderia fazer um papel preventivo de informar a população, porque sempre que a gente se depara com esse tipo de situação, venda de carro, promoção, 0,99% de juros ao mês. Então, se você realmente for calcular, a taxa não é essa. É como você acabou de falar, se você for comprar um carro por 25 mil, se você for multiplicar pela quantidade de parcelas, você está comprando 2 ou 3 carros. Então, assim, na realidade, caberia aos órgãos públicos, né, os órgãos estatais, fazerem também um papel preventivo para alertarem a população nesse sentido. No caso dos peritos contábeis, eles só atuam quando eles são solicitados ou pela vítima ou pelo juiz, né? Justamente. Quando é que o juiz faz essa solicitação do perito? São duas situações. O juiz solicita quando há uma briga judicial, por qualquer motivo, ou a empresa fez um empréstimo, também pode acontecer, a empresa fez um empréstimo e não está conseguindo pagar. Então o banco vai lá e quer executar um bem da empresa, quer penhorar, digamos, um imóvel para vender para pagar a dívida. Então nesse momento, a empresa entra com embargo de execução e pede para que o juiz contrate um perito para verificar esses cálculos. Então, o juiz nomeia um perito e a empresa também pode nomear um perito à parte, que é chamado perito assistente, que vai acompanhar o trabalho do perito oficial. Então, para todos os efeitos, o laudo do perito oficial, ele é o laudo que seria o laudo que não tem viés, é um laudo puro, verdadeiro, que vai servir para que o magistrado tome a decisão. E o perito assistente, ele vai acompanhar esse trabalho que o perito oficial está desempenhando. Não necessariamente o laudo do perito oficial vai ser igual ao laudo do perito assistente. O perito assistente pode colocar um laudo lá totalmente diferente do laudo do perito oficial e tentar refutar todo o laudo que o perito oficial colocou no processo. E no caso de relações internacionais, comerciais, né? No caso internacionais, também acontece também esse problema? Também. A gente até estava fazendo um trabalho recente agora de uma empresa que comprou umas bobinas que vieram da China, e quando essas bobinas chegaram aqui em Fortaleza, nos containers, né, existe um contrato que se faz, que é que você vai contratar o seguro. Então, quando você compra essas mercadorias, existe uma empresa que vai fazer o cálculo para saber se dentro daquele container vai acomodar a quantidade X de bobinas ou de bicicletas, enfim, da mercadoria que você comprou. E essa empresa fez o cálculo errado, e quando chegou aqui a mercadoria, que a contratante comprou, quando abriu, as bobinas estavam quebradas e ela não quis retirar do pátio. Por não retirar do pátio, o que é que aconteceu? Aconteceu que se você não retira o produto diretamente lá do porto, você vai pagar uma multa por cada dia, como se fosse um aluguel, por estar utilizando o pátio do porto. Então a empresa que foi contratada, a seguradora, entrou com a execução contra a empresa contratante, e a empresa contratante entrou com a execução contra a empresa contratada. Enfim, a seguradora que estava para cobrir o dano processou a empresa contratada porque ela não queria retirar a mercadoria, e a gente estava diante dessa situação para saber realmente se a multa era devida, se era indevida, se haveria necessidade de pagar a multa também para a empresa de fora, porque eles não receberam o valor da dívida. E vamos pensar na situação seguinte, né? Eu creio, né, que toda empresa, toda pessoa jurídica, e tem o seu contador, né? Ninguém pode viver sem um contador em empresa nenhuma, né? E o contador não interfere nas decisões para que o patrão, né, para que a presidência não tome determinadas decisões que vão com certeza prejudicar a empresa, porque as pessoas ainda confundem, pensam que o sócio majoritário é o dono, né? Que ninguém é da empresa. Empresa jurídica é uma coisa, é uma personalidade, né? Mas dentro os contadores não interferem quando descobrem e a coisa já não tem mais jeito? Na realidade, assim, o papel do contador hoje ele tem uma diferença em relação ao que era ao passado, que era. Que o contador estava lá só para escriturar, porque hoje em dia os sistemas que a gente tem, eles já fazem
90% do que os contadores faziam antigamente, de estar preenchendo DARF, de estar calculando imposto. Então, hoje em dia, o contador, ele, na realidade, é um consultor. E não tem como mais o contador ele englobar todas as áreas de dentro da empresa. Departamento pessoal, legislação estadual, municipal, federal, ele tem que focar no determinado setor. Então, tratando sobre isso aí, realmente o contador, ele precisa, é como se fosse um médico dentro da empresa, ele precisa focar a sua área para poder tomar a decisão certa. A gente teve uma situação recente de que a gente foi executar uma perícia nessa área de execuções fiscais, em que o contador tinha orientado que a empresa poderia transferir crédito de ICMS para uma outra empresa, para uma outra loja da empresa, mas não emitiu a nota fiscal. Embora ele tendo crédito, ele não poderia fazer isso porque ele descumpriu uma obrigação acessória. Se o contador está dentro da empresa como um clínico geral, ou seja, como um controller, ele não pode estar decidindo pontualmente essas particularidades, esses detalhes. Se ele é o gestor maior da empresa, ele tem que chamar uma pessoa que trabalha diretamente com a parte de legislação estadual e, a situação é a seguinte, eu penso assim, quais são os impactos na legislação estadual? Porque se ele quiser continuar com o mesmo papel que o contador exercia antes, hoje em dia essas pessoas vão estar com os dias contados. Olha, eu tenho visto e tenho observado e também ouvido muita reclamação em relação aos impostos municipais, que eles vencem com uma rapidez tão grande que se não tiver alguém ali diuturnamente olhando, você quando vai consultar a empresa já está inadimplente, né? Porque me parece que são só 90 dias, né? Até o dia 10 do mês subsequente. Os impostos municipais, você faturou a nota no mês, até o dia 10 do mês seguinte você já tem que recolher. Então tem que ter esse profissional dedicado, porque senão você vai ficar inadimplente já. Você já vai para aquela relação de... Com certeza. Isso acontece também com os impostos estaduais também? Estaduais e os federais. Até saiu recentemente, no ano passado, a questão do refis estadual. A legislação que criou a questão do perdão de dívida, do parcelamento das dívidas tributárias estaduais, criou uma figurinha lá, um artigo, de que se o empresário não arcasse com, ou seja, não pagasse os tributos em dias, eles teriam os nomes inseridos nos cadastros de inadimplentes, no Serasa, por exemplo. Então, na realidade, isso é inconstitucional. Por quê? Porque se o contribuinte não paga o tributo em dia, o Estado poderia colocar no órgão competente estadual, que é o CADINE. Então, e não num órgão de proteção, que é um órgão privado, que seria o Serasa. Então, o contador tem que estar sabendo dessas coisas? Tem, porque ele tem que estar orientando o cliente, e o perito também tem que estar a par disso aí, para num processo ele poder orientar o juiz a tomar a decisão correta. Agora nós, os mortais consumidores, por que nós, nesse mundo de tecnologia da comunicação e da informação, sempre ainda estamos atrasados em relação a solicitar as notas fiscais dos produtos que a gente compra e que se a gente não solicitar a nota, ele não paga, né? Por que ainda existe, por exemplo, às vezes as pessoas se assustam, né, quando você chega num posto de gasolina e que pede a nota fiscal e o recibo, né? Se pegar o recibo, eles dão também, não vale nada, né? Não vale nada. Mas se você pedir a nota fiscal e o recibo, eles tomam um susto muito grande. E alguns produtos ele diz que não tem nota fiscal. Quando é que nós consumidores vamos aprender, ou será que nós não vamos aprender nunca, que nós pagamos de qualquer jeito o imposto? Isso é um assunto interessante porque eu, como contribuinte, fugindo um pouco aqui da área profissional, eu sempre procuro pedir isso. Quando eu chego no posto de combustível, se eu botar R$50 de combustível, eu peço o cupom fiscal. Até porque o governo agora criou uma política diferenciada, porque o ICMS é um imposto não cumulativo. O que acontecia? O contribuinte final é que acabava pagando por esse imposto, ou seja, nós, pessoas físicas, é que acabamos pagando o ICMS. Então o governo criou um programa da Sua Nota, Vale Dinheiro, em que você pagou, digamos, abasteceu o combustível no veículo, ou comprou um determinado produto na loja, você pode juntar essas notas e depositar lá na urna, fazer o cadastro no site da Cefaz e você vai ser ressarcido. A cada 6.000 compras você tem R$30 de crédito de ICMS. Então é uma forma de estimular as pessoas a pedirem o uso da nota fiscal, emitirem a nota fiscal para poder se ressarcir desse imposto. Agora, por que não atinge todo mundo? Porque nem todo mundo tem internet, existem poucos programas para disseminarem isso na mídia e muita gente está por fora realmente dessa realidade. Mas cabe a nós, as pessoas conhecedoras, divulgarem também essas informações para que um dia, não muito distante, as pessoas comecem a também serem ressarcidas e cobrarem os direitos que elas têm.
E na Europa, quando você compra um eletrodoméstico ou qualquer coisa que você guarda nota, depois você tem esse imposto em dinheiro vivo, né? É verdade. E aqui a gente não tem essa preocupação com isso? Na realidade até tem, porque existe um planejamento que o governo está fazendo, que é um programa de revisão dos tributos. E a ideia que seria criar um imposto como se tem lá nos Estados Unidos, que é o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Na hora que você vai comprar um determinado produto, você já sabe toda a carga tributária que você está pagando em cima disso. Porque aqui no Brasil realmente é muito complicado. Você vai comprar, digamos, um lápis, ou você vai comprar um livro, ou você vai comprar um bombom ou um relógio, a tributação é toda diferenciada. Para cada tipo de produto é uma tributação diferente. Até muito complexo aqui no Brasil, porque instituíram a figura da substituição tributária. Então, muitas vezes o empresário compra um produto e já pagou o ICMS antes de revender esse produto para o consumidor final. Olha, e tem outra coisa que eu acho muito interessante em relação a produtos importados, que tem uma origem só. Vou dar um exemplo aí de um automóvel, né? Um automóvel de qualquer montadora estrangeira que só fabrica em um país e que esse carro é distribuído, às vezes, para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Então, um carro, por exemplo, que custa lá nos Estados Unidos $20 mil, por exemplo, que seria em torno de 35 mil reais aqui no Brasil, esse carro custa 90 mil aqui no Brasil. E no resto do mundo custa o mesmo $20 mil. E por que essa diferença, se os caminhos, né, e são os mesmos para o carro chegar? Se por exemplo, o carro vem do Japão, aí ele vai para todo canto do mesmo jeito. Se do mesmo jeito é o mesmo preço, se aqui no Brasil ele custa 90 mil e nos outros lugares ele custaria 35, alguma coisa está errada com a quantidade de impostos que nós pagamos? Na realidade, assim, quando há uma questão de importação de veículo, o governo federal ele faz onerar, ou seja, dificultar a entrada desses veículos aqui no mercado. De que forma? Na hora que você vai fazer essa importação, você tem que pagar imposto de importação, você tem que pagar o desembaraço aduaneiro, você tem que pagar ICMS, tem que pagar PIS, tem que pagar COFINS, quando na realidade lá fora você não tem isso. Então acaba que sendo mais prejudicial para o contribuinte ou para a pessoa física comprar um veículo que está lá fora, porque ele poderia comprar lá nos Estados Unidos e rodar lá por um custo bem menor do que aqui no Brasil. Então o governo acaba onerando as importações para poder fazer com que os veículos que existem as montadoras aqui internamente vendam os veículos com um custo bem menor. Então, na realidade, eu acho que essa política ela teria que realmente ser um pouco revista para ter um tratamento tributário igualitário. Não, mas não é tão menor. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Corolla, que é vendido aqui no Brasil em torno de 70 a 80 mil reais, fabricado aqui no Brasil. Mas esse mesmo Corolla, por exemplo, que é vendido nos Estados Unidos, ele custa 14 mil dólares. Então, e o carro é o mesmo, né? O carro é mundial, mas é fabricado aqui. Então não existe essa diferença do seu produto brasileiro, não. Porque é uma diferença muito grande. Né? Mas é porque, na realidade, o custo da mão de obra aqui no Brasil ele é pequeno, mas o custo tributário ele não é tão pequeno. Então, na hora que você fabrica o veículo aqui, a carga tributária ele é muito pesada. ICMS, tem IPI, tem PIS, tem COFINS, então quando você vai colocar na ponta do lápis, a tributação realmente ela é muito elevada. Certo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais da Associação dos Peritos Contadores. Você poderia dizer mais ou menos, né, quais são os objetivos principais dela e que as pessoas pudessem, os contadores principalmente que ainda não são associados, para chamar para se associar? Então a associação, a gente está com uma política nova dessa gestão que a gente assumiu agora em 2010 e a gente está colocando em pauta os objetivos que estão lá no Estatuto da Associação, que seriam, a gente está divulgando agora os principais convênios que nós firmamos agora. O primeiro foi com o Conselho Regional de Contabilidade, a gente já começou, teve um seminário sobre perícia contábil, que foi dia 9/7 na sede do CRC. Nós vamos ter visitas a 7 interiores, a gente começa agora sábado em Crateús, na próxima dia 30 em Caucaia, sobre as normas internacionais aplicadas a micro e pequenas empresas. Nós vamos ter agora em setembro um curso de extensão de perícia contábil com um parceiro da gente, que é o Instituto de Estudos e Pesquisas Tributárias aqui do Estado do Ceará, que é o INEPAT.
Enfim, a gente está divulgando os cursos de extensão para que os peritos estejam dentro desse processo de educação continuada, e a gente solicita aí que os contadores também que queiram se inteirar um pouco mais dessa área da perícia contábil, que venham também se associar, porque a associação está aí de portas abertas e a gente está realmente inovando. A gente vai ter o lançamento de um livro agora, que é inédito, nunca a gente publicou nenhum livro pela associação. Meados de maio, até a primeira quinzena de maio, está sendo lançado esse livro em parceria com a editora Fortes, um livro sobre cálculos periciais e amostragem. E a gente também está em fase de elaboração agora da primeira especialização em perícia contábil, que também vai ser uma especialização bem prática, voltada bem mesmo para o mercado de trabalho, e a programação é expectativa para março e início de abril. Você tem um site, e-mail? Temos. As pessoas podem... A gente tem um site da associação, que lá vai estar constando e-mails, telefones, que é www.apsec.org.br. Ok. O nosso tempo está chegando assim, você tem 1 minuto para suas considerações finais aqui no programa Destaque. Eu gostaria de agradecer o convite de ter participado desse programa Destaque e convidar todos os contadores, já que a gente tem uma empreitada muito grande aí em função das alterações da legislação tributária e das normas internacionais, e a gente vai começar a divulgar, juntamente com o Conselho Regional de Contabilidade, os fóruns de discussão que vão acontecer mensalmente, uma vez por semana, e a gente convida todos os contadores que queiram participar também desses fóruns de discussão. Eles entrem em contato com a gente na associação, lá vocês têm o telefone, já passei o site, e que a gente consiga realmente colocar um diferencial nos peritos contadores aqui dentro dessa nova gestão. Eu agradeço. Ok, agradeço muito ao Francisco Marcelo Avelino Júnior, aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.